Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu relato da colocação do DIU Mirena e a minha retirada. Tirei o DIU já tem 2 meses e eu havia gravado algumas coisas, inclusive eu tô fazendo a abertura desse vídeo e ao longo do vídeo eu vou colocar o meu relato, né, da retirada que eu gravei no mesmo dia. Então vocês vão perceber que tem uma diferença de imagem, de som, de data, mas vocês vão entender um pouquinho aí de como que foi. Se você for nova por aqui, já se inscreve no canal, tá? Se você caiu aqui de paraquedas pesquisando sobre o DIU, tem bastante conteúdo aqui no canal. Eu não falo só sobre isso, né? Eu mostro um pouco da minha rotina diária, sobre casamento, cuidados com a casa, organização, enfim, tem bastante conteúdo, dá uma conferida aqui, tá? E me segue no Instagram e bora acompanhar esse vídeo. Bom, gente, vou tentar resumir como que foi que começou a minha menstruação, tá? Pra vocês entenderem o porquê que eu resolvi colocar o DIU Mirena. Eu lembro de ter menstruado na faixa de uns 10 a 11 anos por aí. Hoje em dia eu tenho noção que era muito novinha, gente. Imagina uma criança de 11 anos menstruar. As meninas me entendem, né? É bem desagradável, é um assunto novo, enfim, é bem constrangedor. Então eu lembro que eu comecei a menstruar na faixa dessa idade e eu nunca me dei muito bem com absorvente, nunca soube colocar, passei várias vergonhas na escola, várias. De manchar roupa, de a hora que você vai levantar, quem é menina vai entender do que eu tô falando. Você vai levantar pra ir pro recreio ou precisa ir ao banheiro, você sempre pede pra amiga dar aquela conferida, né? Fala, amiga, dá uma olhadinha aí que eu tô menstruada. E quando a amiga vira pra você e fala, tá sujo, meu Deus do céu, você quer se enfiar no centro da terra e, sabe assim, cavar e ficar lá dentro? Mas acontece, né? Criança é muito nova, a gente não sabe muito bem como lidar com absorvente. Então, assim, né? Minha história de menstruação não é muito das melhores, assim, porque eu sempre sofri muito. Sempre menstruei pra caramba, sempre, desde novinha. Eu chegava a menstruar, tipo, uns 10 dias por aí, só que era muito. Chegava a sair coágulos e provavelmente isso não é normal. Eu não cheguei a ter algum diagnóstico, se eu tenho alguma coisa assim mais grave. A todo momento que eu vou em ginecologista, todos dizem que meu útero tá tranquilo, tá normal, não tem problema nenhum. A única coisa que eu tenho é útero retroverso, útero inverso, alguma coisa assim. A posição dele é contrária. Algo do tipo. Não sei se isso influencia na menstruação, mas eu sempre menstruei muito. Com o tempo fui ficando mais moça e tal, e na faixa de uns 18 anos mais ou menos, eu fui em busca de começar a tomar um anticoncepcional. Pra ver se conseguiria amenizar um pouco, sabe? Diminuir um pouco. Ou até cortar a menstruação. Lembro que eu cheguei a tomar anticoncepcional por uns... Eu devo ter usado o anticoncepcional por uns 3 anos. Foi pouco tempo. Mas eu lembro que quando eu usei, ele tinha lá aquele tempo espaçado, sabe? De 5 dias pra você menstruar. E com o uso do anticoncepcional melhorou muito a minha menstruação, descia bem menos, eu tinha um pouco menos de cólica, mas eu continuava tendo. Tinha coágulos, continuava, isso eu lembro. Mas assim, melhorou muito comparado a quando eu não tomava nada. Só que, por conta disso, por tomar anticoncepcional, eu tinha muitas crises de enxaqueca. Desde novinha eu tenho muita dor de cabeça, tontura, então eu não sei se isso também influenciava. Também é uma coisa que eu preciso investigar para saber se é crônico, o que que é o motivo de eu ter essas crises, né, de enxaqueca e tontura, mas diminuíram muito, tá? Comparado à época que eu tomava anticoncepcional. Eu lembro que o anticoncepcional sempre agravou, sabe? Então assim, eu tinha muita dor de cabeça. Eu tomava praticamente 20 Neosaldinas por mês. Então, assim, não é normal, né, gente? Enfim, tomei o remédio e por volta dos meus 22 anos, eu e meu esposo, né, estávamos prestes a casar. A gente casou em 2017. Daí, em 2016, eu resolvi parar o anticoncepcional. Eu já tinha escutado falar sobre o DIU Mirena, mas eu confesso, hoje, lembrando, que eu não sabia de nada sobre isso, não tinha pesquisado, mesmo tendo internet, tendo informação, eu nunca pesquisei sobre o DIU Mirena a fundo, sabe?
Eu sempre escutei minha tia que já tinha usado e gostava, outras meninas que já tinham colocado também. Mas assim, nunca pesquisei a fundo, nunca fui atrás de saber o que era, como que funcionava tal. Não tinha noção nenhuma, gente. Enfim, por fim, acabei que consegui colocar pelo HC de Ribeirão Preto em junho, dia 9 de junho de 2016. Era uma quinta-feira, eu me lembro até hoje. Tinha que estar menstruada e na época dei sorte porque nessa semana que tinha pra colocar, tinha sido a semana que desceu pra mim. Então deu certinho. Fui pra lá, pro HC de manhãzinha. Saí em torno de uma meio-dia por aí, né? Passei a manhã toda lá porque você tem que esperar, tal, tem pessoas na frente. E beleza, gente. Até então, eu fui lá colocar o DIU na alegria, né, gente? Eu não tinha noção do que me esperava. Não tinha noção nenhuma, não tinha pesquisado se doía, nada, 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 nada. Mas fui pensando que seria um Papa Nicolau, e pra mim Papa Nicolau era tranquilo, nunca tive problema, nunca senti dor, nada, zero. Pensei que seria algo parecido. Beleza, fiz minha ficha, tudo certinho, bonitinho. Entrei na sala. Pra quem conhece o HC, sabe que lá tem bastante estudantes. E no caso, nesse dia que eu fui colocar, tinham umas 3 estudantes dentro da sala, 2 a 3 e a professora. E até então, tudo beleza, tal, me pediram pra sentar na maca, e eu lembro que tava bem frio, inclusive, ó, hoje está frio, eu tô com a mão gelada, tá parecendo até o dia que eu coloquei. E eu lembro que tava bem frio, e então assim, eu tirei só a parte de baixo, não tirei blusa de frio, nada, deitei na maca. E elas começaram a conversar comigo, tal, explicar um método, não sei o quê. E detalhe, gente, eu não fiz exame antes de colocar o DIU e eu não sei por que disso até hoje. Olha a minha inocência de não pesquisar, de não entender, de não saber. E eu fui de alegre, coloquei o DIU, graças a Deus não tive nenhum problema, deu tudo certo. Mas por favor, se você for colocar, procura um ginecologista, faça exames, veja se o seu útero pode com aquilo, porque eu sei que tem um tamanho limite, né? Tem pessoas que não conseguem colocar. Então pesquisa bem antes de colocar, procura um profissional que você confie. Porque, gente, hoje eu lembro, eu fui de alegre. Não tinha noção nenhuma, não me pediram exame nenhum, nem me conheciam e colocou o negócio e boa. Mas enfim, deu tudo certo. Beleza, deitei na maca, tal. Tava esperando um Papa Nicolau, né, gente? Aí colocaram aquele bico de pato, né, pra abrir o canal vaginal e elas conseguirem introduzir o DIU. Até então, beleza. Daí elas falaram, ó, eu vou fazer tal coisa. Gente, eu não consigo lembrar em detalhes porque já fazem 5 anos e na época eu não tinha pretensão de gravar vídeos falando sobre isso, tá? Então tem muita coisa que eu não lembro. Eu vou contando aqui o que eu consigo, assim, um pouquinho de memória que eu tenho, que eu lembrar, eu vou falando. Daí ela falou que ia fazer alguma coisa hoje, sabendo, pesquisando. Eu acho que foi a hora que ela pinçou o útero, porque foi a hora que mais doeu, gente. Ai, chega até de lembrar. Eu sei que na hora que ela pinçou pra medir o útero, porque não sei se eu vou saber explicar pra vocês. Faz de conta que isso aqui é a boca do útero, tá, gente? É uma pinça que gruda assim aqui, ó. Porque depois disso eu comecei a pesquisar, a ver vídeos e assim, é uma pinça, gente, que gruda aqui assim, chega até a beliscar. Não sei se é pro útero ficar parado, isso eu não lembro. Mas ela pinça um negócio aqui pra poder inserir, tipo de uma reguinha. Só que é uma reguinha como se fosse um caninho, sabe? Bem fininho. Pra medir o tamanho do seu útero. E até pra elas saberem aonde que vai encaixar o DIU. Só que assim, gente, a minha dor já começou ali. Na hora que ela pinçou, eu dei uma travada assim na perna e eu não conseguia relaxar. E é uma cólica que eu não sei explicar, eu só sei, gente, que doeu muito, 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 muito. Na hora eu comecei a tremer, eu tava com frio, a mão já estava gelada. Aí eu comecei a tremer, comecei a ficar nervosa. A minha perna batia assim na maca, sabe? Assim, quando você não consegue ficar parada, eu ficava tremendo assim, ó. Elas conversando, porque era a professora e as alunas que estavam ali. Então elas estavam fazendo os procedimentos, explicando, conversando, tudo ali ao mesmo tempo. E eu super nervosa. E aí chegou um momento que ela percebeu que eu tava nervosa, que eu tava tensa. Daí ela falou assim, ó, eu preciso que você fique paradinha, porque pode acontecer
de na hora que eu colocar e você tá assim, tremendo, mexendo, eu te furar, eu te machucar, furar teu útero, não sei o quê. Na hora eu já falei, oh meu Deus, já gelei, né? Falei, pronto, meu Deus do céu. E aquilo, meu útero doendo, aquela cólica que não parava. E daí elas conversando e tal, e chegou um momento que eu percebi que a Luna iria colocar o DIU em mim. Então eu comecei a ficar mais nervosa ainda. Ao invés de eu acalmar, eu comecei a ficar muito tensa. Aí eu lembro que a médica percebeu que eu fiquei tensa, ela falou, não, deixa que eu coloco nela, nas próximas vocês colocam. Porque você imagina, gente, a dor que eu tava sentindo, na hora que eu ouvi falar que era estudante que ia pôr, eu já fiquei em choque. Nada contra estudantes, gente, mas é assim, era a minha primeira vez colocando o DIU, tava doendo pra caramba e eu fiquei com medo. Aí, beleza, ela falou, ó, preciso que você se acalme pra eu poder colocar o DIU. Só falta você se acalmar e eu coloco, é rapidinho. Você vai ficar sentindo essa dorzinha que você tá agora. Eu vou te dar 2 minutinhos pra você pensar, ver se realmente é isso que você quer, tal. Que ela percebeu que eu tava muito nervosa. Eu falei, não, doutora, deixa eu dar uma respirada e eu vou colocar. Eu lembro que eu respirava fundo, mão gelada, tremendo. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, na hora que eu for colocar, você apoia a sua mão assim, no pé da barriga e pressiona pra baixo, que vai te ajudar a sentir menos dor. Foi o que eu fiz. Depois que eu respirei, acalmei e tal, acalmei. Falei pra ela, falei, doutora, pode ir que eu tô preparada. Só que eu não tava. Aí beleza, coloquei a mão aqui, segurei forte, aquela dor estralando. Aí ela colocou e ponto. Até então, gente, eu acho que o colocar do DIU não foi o que doeu, foi o que mais doeu. Foi a pinçada que ela deu no útero. Não, olha, não aconselho pra ninguém. Se você tiver condições de pagar uma sala cirúrgica e fazer sedada, faça, gente. Tudo bem que cada corpo é um corpo, cada um tem uma experiência, tem pessoas que colocam em sala de consultório e não sentem dor. Tem meninas que sentem muita dor de corpo para corpo, mas assim, eu não tive uma experiência nada legal, doeu muito. Eu saí de lá traumatizada. Assim, do momento que eu saí, no momento que eu entrei na sala, ao momento que eu saí, eu só pensava, meu Deus, isso entrou, vai ter que sair. Então, assim, eu fiquei sofrendo com aquilo por muitos anos. Mas, enfim, terminamos, né? Ela colocou, fiquei com aquela cólica. Ainda eu tava menstruada, então tava saindo sangue. Na hora de levantar, lembro que ela falou assim pra mim, falou, ó, espera um pouquinho, fica 5 minutinhos deitada, aí você vai sentar com calma, vai esperar mais 5 minutos sentada, e depois você levanta, porque agora pode te dar... Aí ela começou a falar o que poderia ter ali de reação. Resumindo, eu poderia desmaiar, cair, baixar a pressão, enfim. Então assim, esperei deitada na maca, aí por fim sentei. Gente, eu só tava com cólica, eu não tava prestando atenção mais em nada, eu só queria sair dali a qualquer custo. E isso, meu marido tava do lado de fora me esperando, mal sabia ele que eu tava morrendo do lado de dentro da sala, coitado. Aí sentei com calma. Até então, tranquilo, muita cólica. Aí levantei da maca, sentei na cadeira pra ela me passar prescrição de remédio, as coisas tudo certinho. Daí ela foi me explicando as coisas do DIU, quanto tempo dura, que eu ia ter que fazer uma transvaginal pra ver se estava no lugar, fazer acompanhamento, explicando tudo, gente. Eu lembro que ela falava, parecia que ela tava assim, ó, blá 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 blá, e eu aqui assim, com a mão aqui assim, curvada, que eu não conseguia esticar, gente, que a sensação que dá é que vai estourar alguma coisa dentro de você, né? Então eu ficava o tempo todo assim, curvada, com dor, que ela perguntando se tava tudo bem, e eu falava que tava, mas, né, não tava nada bem, gente, eu só queria ir embora, eu não tava prestando atenção em mais nada. Aí ela me passou os medicamentos, tal, perguntou se eu queria tomar remédio na veia, eu falei que não precisava, que tava tudo bem. Olha, que jumenta, gente, se vocês colocarem o DIU, corram direto pro remédio no soro, não deixa de tomar, tá? Porque... depois disso, depois que eu saí da sala, que eu tive o revertério. Não quis tomar o remédio na veia, né? Achei que tava bem. Achei que era só aquela dor ali. Nada que um remédio de cólica não resolvesse. Só sei que eu saí da sala, gente. Tipo assim, amor, vamos embora. Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui,
E nisso, gente, eu saí da sala curvada, assim, andando bem devagarzinho, sabe aquele passinho de senhora? Parecia que eu tinha sido, sei lá, tinham me revirado do avesso. O Felipe ficou até assustado, perguntou se eu tava bem e tal. Eu sei, gente, que eu dei uns 10 passos saindo da sala. Do nada, eu olhei pro Felipe e falei, tô passando mal. Aí sentei na cadeira, comecei a ficar branca, comecei a ficar gelada. Aquela sensação de morte, coisa que eu nunca tive, eu nunca desmaiei. Então, assim, eu acho que foi um pré-desmaio que eu tive. Começou a escurecer tudo, uma sensação de vou morrer, uma sensação de será que vou pôr pra fora os bofe. Não sabia o que tava acontecendo, eu só sei que me deu um ataque de pânico, assim, de meu Deus do céu, eu vou morrer, vou morrer. Lembro que o Felipe, meu marido, ficou meio assim assustado, correu procurar a enfermeira pra falar que eu tava passando mal e buscar um copo d'água pra mim, que a minha boca tava seca, branca, e ele foi, gente, eu acho que não deu 2 minutos que ele saiu e voltou. Pra mim, parecia morte. Parece que eu vi passar em câmera lenta aqueles 2 minutos. Eu olhava pro banheiro, eu falava, nossa, eu acho que eu vou no banheiro, porque eu acho que eu vou vomitar, mas ao mesmo tempo eu tava perdendo as forças, assim, sabe? Parecia que eu ia desmaiar. Por fim, gente, não desmaiei, não vomitei, não aconteceu nada. Mas eu tava com a pressão muito baixa, aí elas me levaram lá pra uma sala de medicamento e me deram um remédio na veia. Ela até comentou que ardia um pouquinho e tal, mas que rapidinho parava e logo ia melhorar. Eu devo ter ficado na sala uns 40 minutos tomando remédio na veia e, gente, foi automático. Ela colocou remédio, eu já comecei, sabe, voltar a cor, comecei a voltar a raciocinar, voltar ao normal. E passou aquela coisa ruim que eu tive. Eu lembro até que a minha sogra trabalha no HC, né? Ela veio me trazer um pão de queijo, que o Felipe deve ter comentado com ela que eu passei mal. Ela me trouxe um pão de queijo, na hora que ela trouxe eu tava até bem, já comi, fiquei toda felizinha e tal. E assim que terminou o soro, a gente foi pra casa, eu continuei andando encurvada, mas eu já não tava sentindo dor igual eu tava e aquela sensação de desmaio tinha passado. Então assim, eu tava com uma cólicazinha, aquela sensação ruim, então eu fui assim no carro, sabe, assim, encolhidinha, aquela dorzinha chata, aí cheguei em casa, eu tomei, se eu não me engano, eu tomei remédio de cólica, ou eles me deram na veia, não lembro desses detalhes. Enfim, gente, eu sei que eu, Daiane, não indico pra ninguém colocar DIU sem estar sedada. Ah, e detalhe, gente, lembrei agora. Se eu não me engano, elas me deram 3 injeções no útero local de anestesia, mas não adiantou. Eu senti tudo. Se a anestesia amenizou, imagina se não tivesse dado essas 3 agulhadas, gente. Eu lembro que a anestesia eu não senti nada, mas de resto, misericórdia. Então, assim, pra mim, a anestesia local não resolveu nada. Então, assim, eu não aconselho colocar sem você tá numa sala cirúrgica, tá? Eu, Daiane, com a experiência péssima que eu tive, não indico. Mas eu sei que tem pessoas que colocaram em consultório, foi tranquilo, não sentiu dor, não teve nada. Então, assim, vai de corpo pra corpo. Vai de coragem, né? Se você tiver coragem de passar por isso e saber se vai doer ou não, boa sorte. Mas eu não indico, gente. Nossa, Ai, que desespero, gente. Sério. Nossa, foi horrível. E depois disso, eu lembro que eu tive que voltar na semana seguinte pra fazer uma transvaginal, ver se tava no lugar, tava tudo certinho. E eu lembro que eu fiquei tão traumatizada que na hora que eu precisei abrir assim a perna pra ela olhar lá, a minha perna tremia, assim, porque eu fiquei com medo de doer, sabe? Depois disso eu fiquei meio traumatizada com o ginecologista. Mas aí foi assim, né? Na semana seguinte eu fui lá, fiz a transvaginal, tava tudo certo. Ou foi na semana seguinte ou foi um pouquinho depois, eu não me recordo, tá? Aí depois eu fui fazer acompanhamento depois de 3 meses, tava tudo ok. Depois de 6 meses e depois era de ano em ano fazer acompanhamento do DIU. Nunca saiu do lugar, não tive problema algum, tava tudo certinho, bonitinho das vezes que eu fui. E eu lembro que assim que eu coloquei, eu tava menstruada, né? Então, no mesmo dia, eu percebi que o sangue começou a escurecer e começou a diminuir. Só que eu tive corrimento ainda por longos dias. Eu acho que umas 2 semanas eu tive corrimento todos os dias, sabe? Um sanguinho marrom. Lembro de sentir cólica nos primeiros dias, sabe? Você sente que o DIU tá ali, mas nada comparado ao primeiro dia, gente, na hora de colocar, sério. Tive ali minhas cólicazinhas nos primeiros dias, mas super tranquilo. Eu sentia ele, mas com o tempo eu acabei meio que esquecendo que ele existia, tá? Eu não sentia mais nada. Às vezes
que eu sentia o DIU era quando me dava uma cólicazinha, quando tava perto de menstruar, né? Mas assim, no geral, depois eu acostumei e não sentia mais ele. Resumidamente, os meus primeiros meses, primeiros anos, eu fiquei um tempo sem menstruar, cheguei a ficar 6 meses sem menstruar. Já teve ano de eu não menstruar o ano inteiro. Mas aí eu lembro que depois de uns 2, 3 anos, o meu ciclo voltou ao normal. Eu menstruava todo mês. Tinha vez de eu menstruar 2 vezes ao mês e ficar 10 dias, mas não aquele sangue, sabe? É tipo borrinhas, sabe? Só que fica saindo toda hora por 10 dias, então é bem chatinho. Ficou muito desregulado, só que nada comparado a quando eu menstruava, que eu menstruava 10 dias direto, muito sangue, coágulos, não tive nada disso durante o uso do DIU. Mas eu tinha muito escape, vivia manchando calcinha, vivia, porque vem sem avisar, gente. E eu não fui a sortuda que teve aquela eficácia de não menstruar. Eu continuei menstruando. Como eu disse, nos primeiros anos foi tudo muito desregulado. Fiquei 6 meses sem menstruar. Cheguei a ficar 1 ano sem menstruar. E depois menstruava 2 vezes ao mês, a cada 2 meses. Era tudo muito louco. Eu não anotei, então eu não vou lembrar certinho o ano, a data, os meses, como é que foi. Mas mais ou menos foi assim. E nos 2 últimos anos, acabou que meu ciclo regularizou, todo mês eu menstruava na mesma data, pouca coisa, mas menstruava. Tinha TPM lascada, gente, que TPM chata, meu Deus do céu. Logo que eu coloquei o DIU ali nos primeiros anos também, antes de menstruar, eu sentia muita dor no seio, coisa que eu não tinha antes de colocar. Sentia muita dor nos seios, de ficar o mês inteiro com o seio dolorido. TPM, eu sentia que eu me irritava muito. Era uma TPM fora do normal. O que eu tive de ruim, assim, do DIU foram espinhas. Hoje eu tô com uma base aqui, ó. Dá pra ver o bigode, né? Mas a espinha não quer aparecer. Hoje aqui ainda tá tudo maravilhoso. Mas eu desenvolvi espinha nessa área aqui, assim, ó. Aqui, principalmente aqui na bochecha, mais aqui, sabe? Aqui assim e aqui na bochecha eu desenvolvi muita espinha. E não é uma espinha comum, é uma espinha que você vê que parece parece um furúnculo, assim, sabe? É uma coisa anormal, gente. É interna, às vezes fica 5 espinhas dentro de uma. Então, assim, era monstruoso as espinhas que eu tinha no rosto. Doía muito. Então, assim, a parte ruim do DIU pra mim foi essa, sobre espinhas. Graças a Deus eu não tive espinha em nenhuma parte do corpo, foi só nenhuma outra parte do corpo, né? Ficou tudo concentrado aqui no rosto. Mas a parte ruim é que o rosto, né? Eu tenho mania de futucar, então acabou manchando muito o meu rosto. Eu não tinha essas espinhas. Então, assim, pra mim, um efeito colateral que me fez repensar o uso do DIU foi espinha. Nessa questão de TPM, tive muita TPM, muito forte. Se eu não me engano, minha libido também deu uma mexida, eu senti que diminuiu um pouco. Agora que eu tirei, eu posso falar mais ainda, que realmente mexia com a minha libido. Até hoje, gente, eu não sei ao certo se eu engordei com o DIU, porque eu lembro que eu coloquei em junho de 2016 e eu casei em fevereiro de 2017. Só que nesse meio tempo de adaptação, entre casamento, o hormônio novo dentro de mim, eu não sei se o DIU ajudou o inchaço que eu tive ou se foi a ansiedade pré-casamento. Isso eu não sei explicar pra vocês o que foi, se foi a junção dos dois, mas eu lembro que eu casei muito inchada, já tava bem acima do meu peso, tava nesse processo de adaptação, né, de 1 ano do DIU, então eu acho que o DIU teve sim uma parcela aí de culpa nesse inchaço que eu tive. Agora que eu retirei ele, eu percebo que eu desinchei, não cheguei a pesar, não tenho noção se emagrecisse, não tenho noção. Mas eu percebo fisicamente que eu dei uma murchadinha, que eu não tô sentindo mais, sabe? Meu corpo, eu não sei, gente, explicar. Igual quando você tá retendo líquido, você percebe o dia que você tá inchado e o dia que você tá normal. Então, assim, eu percebi que eu dei uma desinchada. De quando eu coloquei o DIU, gente, eu não lembro muitos detalhes, porque é o que eu falei pra vocês, eu não tinha pretensão de gravar vídeos falando sobre isso. Mas, resumidamente, foi assim, nos primeiros meses de adaptação. Eu sei que tem meninas que não se adaptam de jeito nenhum, sentem muita dor, o corpo põe pra fora.
Eu, graças a Deus, me adaptei muito bem. Tive, assim, o meu tempo ali do corpo entender o que estava acontecendo, mas eu sinto que pra mim foi muito rápido, meu corpo se adaptou muito bem. E foram só os primeiros meses, né, que você sente ali. Eu acho que não deu nem 2 meses, gente, que eu fiquei sentindo o DIU ali. Ele tava ali, mas eu não sentia dor, eu sentia que tinha alguma coisa ali, sabe? Então acho que foi só os 2 primeiros meses pra minha adaptação. Depois eu acostumei, não tive problema nenhum. Nesse meio tempo que eu usei o DIU, eu tive uma infecção no útero, que eu comecei a sentir um odor bem forte. Eu até comentava com meu marido e não sabia o que era, porque até então eu tava bem, sabe? Quando você tem infecção de urina, alguma coisa do tipo, você sente, né, gente? Mas eu sentia um cheiro ruim vindo lá de baixo, mas até então não tinha nada no meu corpo que tava acusando que eu tinha eu tava com alguma coisa inflamada. Mas aí aquilo começou a me incomodar. Fui na ginecologista, né? Ela realmente falou que eu tava com uma infecção de útero, alguma coisa assim. Eu tive que usar aquela pomada que você coloca no canal vaginal por um tempo, depois de tratar ficou normal, não tive mais. Mas assim, de quando eu coloquei o DIU, eu tive uma infecção no útero só. Fora isso, não tive nada. Os primeiros meses de adaptação em questão de você ter relação é estranho. Você tem medo porque parece que vai estourar, que vai machucar o parceiro, que vai te machucar, e realmente é estranho porque fica uma cordinha ali e é normal você sentir essa cordinha, mas se tiver muito incômodo, é bom você procurar uma ginecologista para ela cortar para você. E acontece muito dependendo os dias que você tá, parece que o útero meio que tá um pouquinho mais baixo, então você acaba sentindo um pouquinho mais o DIU, às vezes você nem lembra que ele existe. Então assim, é uma questão de dar uma chance para adaptação. E se realmente você vê que não tá gostando, não tá curtindo, vai pro ginecologista, tira isso logo, não fica enrolando, mas realmente o tempo de adaptação é de 6 meses a 1 ano. Eu, como eu falei pra vocês, em 2 meses já tinha me adaptado super, não tive problema nenhum. Meu corpo não quis expelir nada. Então, assim, vocês têm que observar, mas se realmente ver que tá com dor, uma dor estranha e tudo mais, então o legal é procurar um ginecologista e ver se tá tudo certinho, porque, né, ficar com dor é bem chato e às vezes seu corpo não tá se adaptando, mas leva um tempinho aí pra essa adaptação. Enfim, gente, o que eu lembro é isso. O vídeo vai ficar imenso, mas eu quero deixar aqui bem explicadinho, porque eu acho bem interessante ver relatos, né? Mas pra quem quer colocar, tá pesquisando sobre, às vezes a gente tem curiosidade de detalhes, né? E eu gosto bastante de vídeo bem detalhado. E é isso, gente, que eu lembro. Não lembro muita coisa, porque como eu disse pra vocês, né, já faz 5 anos, não anotei em lugar nenhum, então o que tem tá aqui, minha cabeça não é muito boa, mas espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. E mais uma vez, lembrando, tá, cada experiência é única, cada pessoa sente dor numa intensidade diferente, então o que foi ruim pra mim, às vezes pra você não foi, a experiência péssima que eu tive pra você talvez foi outra coisa, então assim, gente, são só experiências que a gente compartilha aqui. Acho super válido, né? Saber como é que foi. Vai de você se você vai querer encarar ou não, colocar sem anestesia, com anestesia, né? Cada um sabe até onde aguenta. Mas enfim. E agora eu vou deixar pra vocês aí rodando o dia que eu tirei o DIU, que também era uma dúvida que eu tinha e um medo que eu criei após colocar o DIU, mas que no final deu tudo certo. Então eu vou deixar rodando aí pra vocês e volto pra falar sobre como tá sendo esses 2 meses pós retirada de DIU. Oi, gente, hoje é dia 9 de junho, na verdade acabou de virar o dia, né, que agora é 00:15. Eu estou fanha, como vocês podem perceber, porque eu estou com a sinusite atacada. Eu tô aqui editando o vídeo, daí eu lembrei que eu comecei a gravar o vídeo da retirada do DIU, eu vou colocar aqui pra vocês um pouquinho do dia que eu achei que eu ia retirar. Bom dia, gente, hoje é dia 9 de março, agora já é 6h40. Desculpa a voz rouca, eu acabei de acordar. Eu tô indo pra ginecologista agora, eu tenho uma consulta às 8. O Felipe tá no serviço, ele sai às 7.
Daí eu vou passar de lá pra gente se encontrar, porque eu tô com o carro e o caiaque tá em cima do carro, então ele vai ter que ficar olhando o carro, né? Então ele tá me esperando lá. Eu perdi um pouco da hora, comecei a sonhar, enfim, não escutei o despertador. Graças a Deus ele me ligou, acordei rapidão, tomei um banho e vou me arrumar rapidinho pra eu já sair. Tô correndo pra lá. Provavelmente hoje eu vou tirar o DIU, não tenho certeza, mas se a doutora falar que dá pra tirar, eu já quero tirar hoje, porque eu estou com coragem, digamos assim. E se der certo, eu vou fazer isso logo. Vence daqui um mês e tanto, vai. Acho que tem um mês e pouco pra vencer o meu DIU. Mas como eu tenho que ir na ginecologista ver os resultados do meu exame, eu já quero aproveitar pra poder tirar. Porque se eu ficar deixando pra depois, eu vou perder essa coragem que eu tô. Porque até então eu queria tirar em sala cirúrgica, mas eu sei que é mais complicado e tal, e na hora de tirar talvez vai doer um pouquinho menos do que quando colocou. Vou descobrir isso hoje, vou falar pra vocês, inclusive, depois. E é isso, gente, deixa eu correr porque eu já estou atrasadíssima. Bom, como vocês viram, eu pensei que fosse retirar desse dia, porém não tirei. A doutora me pediu alguns exames pra saber se o DIU tava no lugar, tudo certinho. Ela conversou comigo pra saber se eu queria tirar e colocar outro, se eu queria tirar e começar a tomar anticoncepcional. Ela até comentou comigo que dava pra esperar mais um pouco com o DIU, né? E por fim passou em março que eu fui. Passou 2 meses, 2 meses e meio mais ou menos daquele dia que eu fui. Acabei enrolando um pouco pra voltar pra ver o resultado do exame. Daí eu consegui marcar com ela retirada e ficou marcado pra hoje, dia 9, 11 horas da manhã. Ah, um detalhe. Hoje, dia 9, faz exatamente 5 anos que eu coloquei o meu DIU. Sim, exatamente no mesmo dia que eu coloquei, eu vou retirar. 5 anos depois. Eu sofri bastante pra colocar, então eu meio que fiquei um pouco traumatizada. E eu tava preocupada como que seria a retirada do DIU. Então, assim, eu com 2 anos de DIU já tava preocupada como que seria. Falei até pro meu esposo que eu queria juntar um dinheiro pra poder conseguir tirar sedada. Enfim, eu fiquei bem traumatizada, morrendo de medo de tirar. Confesso que hoje minha ansiedade tá zero. Não tô muito pensando nisso, mas alguns dias atrás eu estava pensando, quase me colocando louca sozinha. Mas aí por fim eu entendi que entrou, vai ter que sair, né, querida? E é isso daí, se tiver que doer, vai ser rápido e vai dar tudo certo. Então assim, eu não tô mais ansiosa como eu tava antes, preocupada, vou tirar em sala mesmo, na sala de consultório, sem anestesia, normal. Daí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aí como é que vai ser, vou dar o meu feedback de como foi a retirada, se eu sofri, foi tranquilo. Aí depois eu volto pra falar pra vocês como que foi, tá bom? Bom dia! Agora estou arrumada, diferente do último vídeo que eu estava com cara de acabada. Agora já é, 10 horas da manhã. Ontem, como eu disse pra vocês, eu estava tranquila. Agora eu estou bem ansiosa. Tô aqui. Ai, meu Jesus. Nossa, quero ir logo pra acabar com isso logo. E é isso. Tô esperando o Felipe tomar banho pra gente sair. Minha consulta tá marcada 11 horas, então eu tenho que chegar lá antes pra poder passar a ficha de atendimento. E até chegar lá demora um pouquinho. E é isso, gente. Daí eu vou falando pra vocês. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Tô aqui respirando fundo pra acalmar. Em nome de Jesus. Então até daqui a pouco. Voltei, gente. Ai, meu Deus, voltei. Eu acabei esquecendo de gravar lá no hospital e também foi tudo muito rápido. E eu também tava muito ansiosa, então assim, não tive cabeça pra gravar. Mas o importante é que venho dizer que sobrevivi. Nem acredito, meu Deus, nem acredito. Gente, do dia que eu entrei na sala pra colocar esse DIU até o dia de hoje, eu estava desesperadamente assustada com ter que retirar esse DIU, porque eu sofri bastante pra colocar. E daí eu imaginei, cara, pra tirar vai ser
a mesma coisa. Eu tenho certeza, vai doer, vai doer. Então eu passei 5 anos da minha vida usando este trem com medo da hora de tirar. Já quero vir falar com vocês aqui, porque um relato bem fresco, né? Porque eu fui pro hospital, já era 10 da manhã, cheguei lá, fui atendida às 11h20, mais ou menos. Agora já é 1h50 da tarde, então tá recente. Cheguei em casa, fui fazer comida, comi e agora estou aqui. Basicamente, eu entrei no consultório, daí o meu convênio é o seguinte, na retirada do meu DIU, eu poderia colocar outro, eu teria essa opção. Porém, tem que ser na mesma hora, entendeu? No mesmo dia, tipo assim, eu vou tirar o DIU e ela já vai inserir outro. Mas eu não queria colocar de novo. Uma porque eu sofri demais, então se for pra colocar de novo, eu vou colocar no consultório. No consultório não, eu vou pagar pra poder pôr em hospital sedada, porque, olha, só de lembrar dá um certo pânico. Então assim, se eu fosse querer colocar de novo, teria que ser no mesmo dia, entendeu? Só que eu não quis por conta disso, né, que eu sofri pra caramba, e pra colocar seria em consultório. E eu também não queria mais hormônio no meu corpo, sabe? Eu tô com muita espinha, tá vendo? Isso também, se já foi o relato de ter colocado o DIU, eu já falei sobre. Se não, depois vai ir, mas é bem provável que eu já tenha falado sobre as espinhas. Então, isso daqui, ó. Essas espinhas me incomodam bastante e eu quero entender o meu corpo, ver questão de humor, de libido, tudo, sabe? Eu quero entender o meu corpo de novo, porque eu fiquei 5 anos usando o DIU e também usei o anticoncepcional por pouco tempo, mas usei. Então, assim, eu quero sentir o meu corpo ao natural, de novo, sabe? Eu quero entender, quero ver se realmente essas espinhas aqui foram do hormonal do DIU, ver se eu vou desinchar, tudo isso, sabe? Eu quero um tempo de hormônio. Daí entrei na sala, né, como tinha essa opção de trocar o DIU, eu percebi que a médica tava bem, assim, sabe? Eu acho que era um dia que ela tava com bastante paciente, né? Era o dia para as pessoas que marcaram pra colocar ou retirar o DIU. Então, assim, eu entrei na sala e ela pensou que eu fosse fazer a retirada e colocar de novo. Só que, na verdade, eu ia só retirar. E eu já tinha comunicado lá na recepção. Então, eu achei que a médica ia ficar sabendo. Daí, eu entrei na sala, ela me perguntou... me fez umas perguntas que eu não lembro agora, porque eu tava tão ansiosa, nervosa do que ia acontecer, que eu nem prestei tanta atenção. Daí ela perguntou, tal, o que eu ia fazer. Eu falei que eu ia retirar o DIU. Daí ela pediu a carteirinha do DIU, só que eu não tinha levado. Pediu o exame de o exame de Papa Nicolau, eu também não tinha levado. Só tinha levado o exame do transvaginal, que mostrava que o DIU tá no lugar. Por quê? Eu já tinha passado em consulta com ela em março. Então, assim, eu já tinha levado o Papa Nicolau, eu já tinha levado a carteirinha do DIU. Daí eu perguntei, falei, doutora, no dia lá, o que eu preciso levar? Ela falou, só me leva o exame do transvaginal, que foi o que eu fiz, né? Até então era isso. E também foi essa informação que me passaram. Não precisava de levar nada. Beleza, aí chegou lá, ela falou que precisava. Eu já fiquei, oh meu Deus, eu não trouxe nada, tipo, eu só trouxe um exame. Mas enfim, daí, por fim, ela falou, ó, então eu vou... Ela preencheu uns papéis, umas folhas, pediu pra mim passar no pós-consulta pra marcar daqui 20 dias pra recolocar o DIU. Aí eu falei, não, doutora, eu vou só tirar, eu não vou colocar de novo. Ela, mulher, você não me falou, então vai lá tirar a roupa, né? Eu acho que nem tirei a roupa. Não falou pra eu tirar a roupa, não. Como eu tava de saia, então só tirar a roupa íntima e senta ali. Então, assim, ela tava achando que eu ia tirar e colocar de novo. Mas eu não ia, era só pra retirar. Daí, né, tirei a parte íntima lá, o trem. Ela falou pra mim deitar na maca. Eu deitei já com a mão gelada, né, porque eu estava gelada, em nome de Jesus. Aí, fiquei naquela posição maravilhosa, né, que as meninas me entendem. Daí ela colocou aquele trem lá que abre a gente, sabe? Nessa hora eu percebi que eu tava um pouco tensa, porque eu senti que ele entrou tava meio desconfortável, não tava machucando, entendeu? Mas eu senti que eu tava tensa, sabe? Quando você prende, assim. Aí na hora que ela colocou o negócio pra abrir, pra ela ter a visão lá dentro,
eu já comecei a pensar na minha cabeça, vai doer, vai doer, vai doer, lascou, lascou, lascou. E a mão gelada. E olhando pro teto, assim, deitada e segurando a mão na barriga. Ela falou, vou tirar? Deu, tipo, um segundo. Ela falou, ó, tá aqui. Aí eu, já? Tipo, cadê a dor que eu tava esperando? Gente, simplesmente ela só puxou. Eu senti, obviamente, que ela puxou alguma coisa, assim. Eu senti alguma coisinha, assim, mas, gente, na hora que ela mostrou assim, eu fiquei chocada. Porque eu já fui preparada pra dor da morte, né? Não, eu tô sendo exagerada, eu sei disso, gente. Mas é que eu sofri pra colocar, então, assim, na minha cabeça, eu criei uma cena que eu ia sofrer muito pra tirar. E foi menos mal, né? Porque eu tava esperando uma coisa e me surpreendi. Nossa, então, assim, em um segundo ela puxou, me mostrou e falou: pronto, é isso. Eu levantei toda, tipo, oi? Já? Mas não ia ter uma dor aqui? Tipo, eu fiquei, ai meu Deus. Fiquei em choque, porque eu tava esperando que ia doer pra caramba. Mas graças a Deus, não doeu. Gente, eu não acredito. Eu fiquei 5 anos da minha vida, desde quando eu coloquei o DIU, sofrendo. Porque eu ia ter que tirar esse bendito e ia doer pra caramba. Mas graças a Deus não doeu. Nossa, eu até agora eu tô sem acreditar, sério. Daí desci da maca, pus minha roupa, falei, doutora, eu tenho que assinar alguma coisa, fazer alguma coisa? Não, é isso, vida que segue, se for... Aí perguntou se eu ia tomar alguma coisa, ou se eu queria engravidar, enfim. E foi isso, gente. Saí da sala, assim, com a mão gelada, as pernas estavam bambas, porque eu estava tensa, né, porque eu não sabia o que ia acontecer. Mas enfim, gente, eu saí da sala, eu tava, tipo, eu ainda tô em choque, parece que eu não tirei. Eu simplesmente tava assim, meu Deus, eu tirei o DIU. Como assim? Meu Deus, não parece que eu tirei o DIU. Deixando bem claro que essa foi a minha experiência. Assim como eu tive a experiência bem ruim na colocada, e eu sei que tem meninas que colocam e não sentem nada, já graças a Deus na retirada minha experiência foi outra. Eu não tive dor, gente, eu não tive dor. Ai, eu não acredito, sério. A hora que eu fui pro banheiro me vestir, a única coisa que eu senti, eu não sei nem se eu posso falar que é uma cólica, mas eu sentia ali meu útero, eu sentia ele, sabe? Sentia que tinha mexido ali. Mas assim, nada demais, nada demais. Não tomei remédio de cólica, não tô com cólica. Eu tava assim, a perna tava meio fraca, eu acho que por conta do que eu tava tensa. Então assim, eu acho que eu descarreguei tudo na perna. Eu tava tensa, aí na hora que eu relaxei eu senti que a minha perna tava meio molenga. Mas só. E, obviamente, fiquei sentindo aqui um pouquinho do que tinha mexido no útero, mas assim, não posso nem falar que foi uma cólica, gente, porque, sério, eu tô chocada. Eu tô sem acreditar. Ai, eu agradeci tanto a Deus. Nossa, eu agradeci tanto, porque, gente, eu não acredito. Com certeza vai ter gente que vai olhar esse vídeo e vai falar: nossa, que menina bunda mole. Nossa, nem dói tanto assim. Tudo bem, gente, mas cada corpo é um corpo, cada um sabe a dor que sente e assim, né? Não dá pra comparar. E da mesma forma como eu sofri pra pôr, tem meninas que não sofrem nada ou sofreram mais ainda. Enfim, então assim, cada corpo é um corpo. Eu tô só aqui relatando a minha experiência com a retirada, porque isso foi um vídeo que eu pesquisei bastante no YouTube, não vi praticamente relatos. Se eu não me engano, eu vi 1 ou 2 relatos no YouTube. E eu queria compartilhar com vocês, porque assim como eu ficava preocupada, assim como eu tinha curiosidade de saber como seria, eu sei que tem outras meninas que também têm. E eu sei que esse vídeo ajuda, de certa forma, tipo, segurando a minha mão e vai dar tudo certo, você não tá sozinha nesse barco, tipo isso. Enfim, gente, só queria compartilhar com vocês. Eu ainda estou nas nuvens, porque eu não tô acreditando que eu não sofri pra tirar esse DIU. Mas é isso, gente. Agora vai ser tudo muito novo, eu vou ter que andar com absorvente dentro da bolsa, porque eu não sei quando que eu vou menstruar. Se continuar igual está no meu aplicativo, só pro final do mês que eu menstruaria, eu acho que é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma, que tenha te ajudado de certa forma também a ficar um pouco mais tranquila que se for retirar. E é isso, tá bom? Bom, gente, como vocês viram aí, né? Não foi nada daquilo que eu tinha imaginado. Graças a Deus não sofri pra tirar.
bem diferente de quando eu coloquei. Mas eu quis esperar um pouquinho mais pra poder falar pra vocês a minha menstruação depois de ter tirado o DIU. E foi o seguinte, no dia que eu retirei ele, saiu um pouquinho sangue, na hora que eu limpei só, e ficou naquilo. Eu vou até consultar aqui no meu calendário a data exata que desceu a primeira menstruação. Gente, até parei aqui pra conferir. Eu tirei o DIU dia 9 de junho, daí desceu aquela borrinha de sangue e tal, e no dia seguinte eu percebi que continuou descendo só borrinha de sangue, e foi assim por 7 dias, tá? Saía um pouquinho de sangue, você vê que ele tenta ficar vermelho, mas ele ainda não tá vermelho, ele fica meio escurinho, sabe? Então eu tive borrinhas de sangue durante 7 dias. Lembro até que o médico disse que essa primeira menstruação não é uma menstruação, é porque mexeu no útero, né? Passado esses 7 dias, tive ali uma semaninha de distância por aí, parou, né, o sangue. Aí no dia 24 de junho, desceu pra mim. Só que assim, gente, descia, mas era marrom, ele não vinha sangue, sabe? Vermelho. Vinha mais uma cor, um vermelho muito escuro, vinho, mas também não era a cor marronzada que costuma vir de borra, sabe? No finalzinho da menstruação. Era um sangue bem escuro e veio por 6 dias. Então, assim, eu considerei essa minha primeira menstruação. Menstruei por 6 dias, bem pouquinho, nada comparado ao que eu menstruava antes. Eu até estranhei, falei, meu Deus, será que vai continuar assim? Se for, maravilha. Aí depois disso, 26 de julho, desceu novamente a menstruação. E eu tinha colocado no meu calendário, né, a última menstruação. E a previsão deu certinha, gente, exatamente no dia 26, desceu pra mim. Só que diferente da última menstruação, essa vez desceu sangue pra caramba. Assim, nada comparado ao que eu menstruava antes, tá? Desceu muito menos, nossa, nem compara. Mas comparado à minha última menstruação, desceu, sabe? Eu senti que agora foi. Saiu vermelhinho, assim. E foram 5 dias de menstruação. Diminuiu muito, gente, o meu ciclo. De quando eu era mais novinha, que eu menstruava, tipo, 10 dias. Eu menstruei 5 dias. Não tive cólica e eu fiquei sem acreditar, porque eu sempre tive cólica quando eu menstruava. Ainda não tenho certeza se meu corpo já voltou ao normal. Eu tenho a impressão que ainda vai mais uma menstruação para ele literalmente entender o que tá acontecendo aqui. Mas essa última menstruação já foi super diferente. A única coisa, gente, eu não tive dores no seio, tá? Antes de menstruar, nada disso. Mas, uma semana antes, uma semana nada, gente. Eu acho que uns 3 dias antes eu fui fazer um evento, né? Que eu sou fotógrafa. E eu sei que começou a me dar muita dor de cabeça, uma enxaqueca super forte. E começou a me dar enjoo. Enjoo. Eu fui tirar a foto dos docinhos que tinham no casamento. Aquilo começou a me enjoar de um jeito que eu falei, não, meu Deus do céu, não é possível. Já comecei a pensar que eu tava grávida, um monte de coisa. E eu preocupada, porque ainda não tinha descido de acordo, né, a menstruação. Eu fiquei meio assim, falei, gente, se eu engravidar agora, eu nem sei se o meu útero tá apto pra gerar uma vida, né, porque eu tenho medo, sei lá, de ter um aborto, alguma coisa e ter alguma complicação. Então, eu fiquei um pouco preocupada por conta disso. Daí eu tive esse enjoo, né, que eu já achei super estranho, porque eu nunca enjoei com cheiro de comida. E daí, no domingo eu fiquei tranquila. Aí, se eu não me engano, na segunda-feira, eu tive enjoo só naquele dia, eu acho que foi na segunda-feira, que era o dia que ia descer. No mesmo dia que ia descer, gente. Eu lembro que me deu uma crise de choro, assim, fora do normal. Eu ficava soluçando. Me faltava o ar, eu não conseguia parar de chorar e eu não tava entendendo por que eu tava chorando. Aquilo foi, assim, por uns bons minutos, coisa que nunca aconteceu comigo. Eu chorava e, por fim, eu sei que depois de ter essa crise na parte da manhã, a tarde desceu com gosto e passou. Do nada, assim, gente, simplesmente. Não sei se foi o meu corpo que tava ali entendendo o que tava acontecendo, se foram os hormônios pré-menstruação. Só sei que eu não tava esperando isso, fiquei sem entender.
E eu fiquei chocada, eu falei, gente, não é possível, eu tive essa crise de choro e desceu pra mim, simplesmente, assim, ó. Aí passou, como se tudo na vida fosse resolvido assim. Enfim, gente, achei super interessante como que meu corpo reagiu de me dar essa crise de choro. Não tive TPM, nada que acusasse que eu ia menstruar, muito pelo contrário, tava tudo indicando que eu estava grávida. Eu já tava quase indo na farmácia fazer um teste, mas eu falei, não, tá previsto para dia 26 a menstruação, vou esperar dar o dia. Caso não desça, aí eu vou atrás de fazer um teste. Até porque meu corpo ainda tá voltando ao normal e pode ser que essa menstruação ainda não foi a oficial, que ainda mês que vem que vai descer de acordo, né? Que o corpo vai voltar ao normal. Não sei ainda como é que tá, eu ainda tô entendendo, né, gente? Porque eu não tô tomando anticoncepcional. Não tô fazendo uso de método nenhum, eu tô deixando meu corpo limpar, literalmente. Então, assim, vai ser tudo novo daqui pra frente. Aliás, já está sendo há 2 meses, né? Então, eu tô tendo que aprender a lidar com coisas novas, sentimentos. Tá tudo embaralhado ainda aqui, mas daqui a pouco eu sei que vai voltar ao normal. Tô acompanhando aqui no calendário de menstruação, pra eu saber mais ou menos na época que eu tô, que dia que vai descer, pra eu ficar atenta a esses sinais, né? Enfim, gente, resumindo, fazem 2 meses que eu tirei o DIU, estou me sentindo uma nova pessoa, estou me sentindo muito disposta, diferente de quando eu usava ele. Lembro que eu tinha uma sensação de ser um pouco deprimida, não é deprimida, pra baixo, sem ânimo, com o uso do DIU. E agora eu tô me sentindo diferente depois que eu tirei, sabe? Parece que eu dei um up, assim. Tô mais animada, tendo mais energia. Tô me sentindo bem, tá? Diferente de quando eu tinha o hormônio. Pode ser coisa da minha cabeça, como pode ser também que faça sentido. E eu já ouvi falar sobre pessoas que tinham depressão com o uso do DIU Mirena. E eu cheguei a pensar que eu tava com isso, gente, porque uns sentimentos bem estranhos que eu tinha, sensação de estar sempre pra baixo, de energia baixa, e depois que eu tirei eu mudei, sabe? Eu senti uma grande diferença, né, nesse quesito. E é uma coisa que a gente não escuta falar, né? Obviamente os médicos não vão ficar mostrando pra vocês o lado ruim disso tudo, né? Porque são hormônios, não deixam de ser hormônios. Mas cada um sabe como é que o corpo reage, cada um vê a diferença que tá usando ou não o hormônio. E eu sinto que eu tive, sim, muitas coisas que eram culpa do DIU. Apesar de eu ter gostado muito de ter usado ele, talvez é uma coisa que eu repense daqui pra frente em colocar, sabe? Porque eu acho que tem tantas coisas que prejudicam o nosso corpo que eu acho que não vale a pena. E depois que eu coloquei, que eu comecei a pesquisar, comecei a entender sobre hormônios, até então eu não tinha noção nenhuma e não tirei antes porque eu sofri pra colocar, então eu falei eu vou usar até o último dia de efeito desse negócio porque eu sofri demais. E eu não quero nem saber de tirar tão cedo. Mal sabia eu que não iria sofrer, poderia ter tirado antes, que tava de boa. Mas enfim, gente, esse vídeo tá imenso. Eu gosto muito de deixar detalhes, porque é o tipo de vídeo que eu gosto de consumir, tá? Bem detalhadinho, ainda mais quando a gente precisa tirar dúvidas, saber experiências de outra pessoa, então eu acho bem legal um vídeo assim. E espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma, seja para você tirar, colocar, ou apenas conhecer um pouco melhor sobre o DIU. Eu não sou especialista, não tenho noção de nada muito teórico, muito, como é que se diz, termos médicos, não entendo. Era um mosquito, tá, gente? Eu tô falando aqui como uma paciente que usou durante 5 anos esse método. Então, assim, eu senti na pele, eu posso falar pra vocês a minha experiência, as coisas que eu senti. Enfim, é isso, gente. Espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que eu não expliquei direito e vocês sabem melhor, ou se o seu relato for ao contrário do meu, deixa aqui no comentário, tá? Acho bem legal essa troca de experiências, né? Então, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários relatos, enfim, estamos aí para conversar. Desculpem o vídeo imenso, mas eu não ia conseguir gravar um vídeo rapidinho, sendo muito objetiva, porque
é um assunto que, se eu pudesse, eu teria pesquisado mais antes de colocar, coisa que eu não fiz. Enfim, gente, se você for nova por aqui, já se inscreve no canal, tá bom? Não tem só esse tipo de conteúdo. Tem bastante vídeo de rotina, organização, casamento, viagem, tem várias coisas aqui no canal. Então, se você gostar, já fica por aqui, tá bom? Me segue no Instagram, deixa o seu like pra me ajudar e a gente se vê num próximo vídeo. Super beijo, fiquem com Deus e até mais.